Perfeito. Pois vamos começar esta live, então, esse talk, não, prefiro chamar talk, hoje a gente tem uma visita super interessante, uma pessoa interessantíssima que está aqui com a gente. Hoje vocês já perceberam que a gente está falando em português, tá? Porque a gente vai fazer esse talk em português com uma grandiosíssima, não uma grande profissional, uma grandiosíssima profissional, tá? Que eu a conheço, é uma amiga pessoal, que a conheço há mais de 30 anos. Bom, soltei um pouquinho assim a nossa idade, não, isso não se passa. Claudinha. Você faz comigo com uma dama, hein? Não se faz com uma dama. É uma pessoa que eu amo muitíssimo e, independente disso, é uma excelente profissional, com uma carreira que dá inveja, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui da biografia, muito pouquinho da biografia da Cláudia, tá? Porque, claro, a gente não tem muito espaço para estar lendo toda a vida das pessoas, assim que a doutora Cláudia é cirurgião dentista, pós-graduada com especialização em reabilitação oral e prótese dentária. Tem vários cursos de extensão, atualização em dentística, estética e prótese sobre implantes. É especializada pela USP em implantologia. Esses nomes que vocês utilizam, implantodontia. Boa! Meu Deus do céu. Trabalhou por 6 anos pela USP em prótese bucofacial, um trabalho clínico e teórico na disciplina de prótese bucomaxilofacial em pacientes com mutilações orais e cabeça e do pescoço. Claudinha? Pronto, posso ir embora? Eu vou embora também. Tchau, hein? Ela é diretora da clínica Cláudia Freitas há 34 anos, uma clínica odontológica com especialistas em prótese dentária, reabilitação oral, estética, Aí já estamos de novo. Endodontia, implantodontia, ortodontia, periodontia, pediatria e clínico geral. Bom, Claudinha, você vai Gente, eu tô chamando Claudinha, tá? Coisa que eu não deveria estar falando. A doutora Cláudia, que tá aqui com a gente, as pessoas não nos conhecem, mas não importa, tá? O carinho é vai muito mais forte que propriamente os protocolos, tá? Eu vou poder te chamar de Serginho também, né? Serginho, tá claro que sim. Doutor Sérgio é muito solene, muito... Não, você não. Claudinha, como que você está? Tudo bem? Eu tô bem, tô joia. Esse currículo todo aí dá mais trabalho para falar do que para fazer, sabe? Essa que Olha, é verdade, hein? Não é? Principalmente quando você está fora do Brasil faz muito tempo, sabe? Você colocar essas palavras na boca... A gente vai ter que treinar um pouquinho, hein? É verdade. Sabe que é uma loucura, hein? Porque a dicção muda totalmente, sabe? Aqui, para aprender a falar o espanhol, eu demorei, pelo menos, durante 1 ano eu me defendia, tá? Mas para falar realmente 3 anos. Porque para... Não, e outra coisa, para dar aula, muito mais também, né? Porque aí você está em outro nível de conversa, não é uma conversa coloquial, né? Aí, não, a outra língua é muito... Mas o espanhol é uma delícia, né? É uma delícia de se falar, de ouvir. Eu adoro também, adoro. Quando aprendi um pouquinho de espanhol, eu me apaixonei. O espanhol bem falado, não? Porque tem vários tipos de espanhol. Claro, a madrelíngua. Né? É verdade. Claudinha, vamos ver primeiro de tudo, a pergunta que eu sempre estou fazendo, olha só, a pergunta que eu sempre estou fazendo para todas as pessoas que a gente está conversando nesses tempos tão difíceis que a gente está passando, como é que está o confinamento aí no Brasil? Eu estou aqui acompanhando aqui da Espanha, obviamente as informações não chegam fidedignamente, porque, bom, sempre, eu não confio na televisão, na verdade. Ou seja, falo abertamente, não confio na televisão, porque as informações chegam da maneira que alguém quer que chegue, tá? Então, eu sempre prefiro falar com as pessoas diretamente. Falo com a minha família, converso... Teu ponto de vista, como é que está o confinamento? Como é que está toda essa história do Covid aí no Brasil?
Serginho, aqui já estamos no 3º mês, né, de confinamento. Então, assim, no começo, que foi decretado mesmo isolamento, eu acho que as pessoas levaram bem a sério. Eu acho que 1º, 2º mês, as pessoas estavam bem conscientizadas, sabe? Estavam realmente preocupadas, levando a sério. Embora a gente esteja no meio de uma briga política horrível, né? Então, aí entra o quesito fator econômico, as pessoas não sabem mais o que é fake news, o que é condução de mídia. Então, assim, eu percebo que agora, nesse 3º, indo para o 4º mês de isolamento, perdeu bastante a força. Quem ainda tem consciência do aspecto salutar, quem é da área da saúde, ainda tem um grande respeito. Eu, sendo dentista, imagina, eu não parei, mas o meu protocolo de atendimento hoje é o dobro, é quase quando eu entro em cirurgia, eu tinha um tipo de protocolo. Agora, para o meu dia a dia, eu uso esse mesmo protocolo cirúrgico. Então, aquele monte de descartáveis, uma asepsia de sala, como se fosse um centro cirúrgico. Então, para a gente que é da área da saúde, que sabe muito sobre infecção cruzada, a gente já teve isso na nossa formação. Claro. Isso é muito básico e deixa a gente tranquilo, porque a gente já sabe o que fazer. As pessoas, a população que não sabia muito, eu acho que aprendeu bastante sobre isso. E como tem o fator econômico, está diluindo, tá? A gente já vê muita gente na rua, a gente já vê o comércio abrindo, e me preocupa, porque se eles acharem que vamos voltar ao que era, vai ter pico de epidemia de novo. O que tem que acontecer é, a partir dessa nova consciência de higiene, de metodologia, voltar devagar, suave. Não sei. Eu particularmente fico um pouco preocupada. Mas a gente não faz verão, né? O Mandurinha não faz verão, né? Claro, exatamente, exatamente. É uma coisa bastante preocupante, na verdade, porque eu digo que isso pegou todo mundo, sabe, assim, com o pé cruzado, né? Com o pé cruzado, para não dizer com as calças descidas, não? Então, essa gíria é nova, daí, né? Não, aqui se fala muito disso, se fala muito essa expressão. E ninguém esperava, é uma coisa que ninguém esperava, né? Então, realmente, bom, eu posso entender em alguns pontos os políticos, né? Bom, os governantes, né? Porque, claro, é uma coisa muito nova, então, fazer a gestão de tudo isso. Falo daqui, tá? No Brasil, não sei como é que tá a coisa aí, tudo que eu escuto do Brasil é muito mal, muito ruim. Não sei se isso é verdade ou não, né? No sentido da gestão que se está fazendo com o Covid, né? O que chega aqui é muito ruim, né? Não sei se é verdade ou não. Agora, aqui na Espanha, todo mundo de surpresa, né? Então, claro, é muito difícil fazer gestão de uma coisa como essa quando você não tem um precedente, né, ou um antecedente, né, desse tipo de doenças, não? Então é complicado. Não sabe nada, né? Exatamente. Vamos falar do nosso tema aqui. Vamos falar da saúde, que começa pela boca. Começa pela boca. Claudinha, eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei se vou te colocar em um compromisso científico ou não, tá? É uma pergunta que é uma teoria que eu tenho, tá? Porque talvez tenha algum estudo científico comprovando o que eu vou te falar ou não sei, tá? Mas falo sobre osteoporose, por exemplo, tá? A gente na osteoporose sempre prescreve as pessoas que façam exercício de força, porque o exercício de força, ele tem a capacidade de alterar o metabolismo, mudar o metabolismo muscular, né, e fortalecer, e fazer com que o cálcio se mantenha nos ossos de uma maneira mais concisa, mais importante, tá? Bom, tem outros fatores também na pele, bom, a gente não vai entrar aqui muito longe, tá? Eu conheço muitíssimas pessoas, tá? Eu já tratei muitas pessoas com osteoporose, tá? Principalmente quando eu tava, agora já não estou operando mais, tá? Quando eu estava operando, muitas pessoas com osteoporose, mas que tinha os dentes perfeitos, inclusive com uma carga de cálcio, inclusive superior ao que se podia imaginar, tá?
Isso é porque a gente está sempre utilizando o maxilar nas comidas e para falar, e vai fortalecendo também toda esta zona óssea da boca. Porque o que eu pergunto é, por que os dentes também não têm osteoporose? Essa é a pergunta que eu faço. Porque o dente não é um osso. Na verdade, o dente ele é um elemento mineral e ele é formado pela camada de fora de esmalte, a camada interna é dentina, que é um outro tipo de mineral, e lá no dente, lá no miolinho, a polpa, que é um nervo. Então, na verdade, ele está colocado, alojado num sítio ósseo, na maxila ou na mandíbula, que é um osso. Mas o dente, ele não é um osso, ele não é uma célula osteoblástica, é outro tipo de formação. Então, tal como a unha, o cabelo, são outro tipo de formação mineral. Agora, o osso, sim. O que é que a gente acontece? O que a gente vê muito em osteoporose é que a parte de remodelação óssea de quem tem osteoporose fica completamente reduzida, né? Os osteoclastos na osteoporose, principalmente quem toma os bisfosfanatos, eles alojam, como se fala, eles diminuem todo o metabolismo dos osteoclastos e, com isso, a gente tem problemas de remodelação óssea. Por exemplo, quando eu faço cirurgia de implante, eu preciso dos osteoblastos e dos osteoclastos, fazendo aquela remodelação. Na medida em que a pessoa tem osteoporose, aquele trabeculado ósseo, aonde os dentes estavam alojados e que agora eu vou alojar meu implante, aquelas tramas ósseas, porque o tecido ósseo é uma rede, né? Aberta, às vezes mais fechada, dependendo do tipo ósseo, que a gente chama do tipo 1, 2, 3 ou 4. Cada região tem um tipo. Se a região for muito porosa, você tem grandes vazios ósseos. E aí, quando você tem a osteoporose, isso aumenta, esses vazios ósseos aumentam, levando a perdas ósseas, mas não alterações. Aliás, perdas ósseas e às vezes perdas dentais, mas não alterações do dente. O elemento dental já foi fabricado lá naquela fase de germe dental. Então, os dentes de leite, na época, às vezes intrauterina, e os dentes descidos, os permanentes, depois disso, de 6 anos até os seus 12, estão em época de germinação dental. Uma vez o dente na boca, toda a higiene, toda a alimentação, a troca de flúor e papapá, vai deixar esse dente mais ou menos forte, rígido e tal. Mas ele não entra no mesmo caminho do osso. Então, por exemplo, quando a gente, as pacientes que tomam muito remédio para osteoporose, a gente tem problemas seríssimos de reposição, porque uma vez que você entra em cirurgia, a osteonecrose daquela região, então assim, é completamente contraindicado. A gente tem altas dores de cabeça, porque geralmente são os pacientes mais precisam dos implantes e de uma reabilitação oral, e são os, por conta dos remédios tomados, os menos indicados. É hoje em dia um problemão. Falando dos remédios, é uma luta que a gente tem aqui também, não, desde do ponto de vista traumatológico, porque, claro, os fármacos ou os suplementos que se indicam, não, justamente para manter a densidade óssea de cálcio e tudo isso, em realidade, se deveria ter um pouco mais de cuidado para a prescrição desses elementos, para dizer dessa maneira, porque não vão diretamente aos ossos, não? Porque, claro, para que um suplemento, um fármaco, não, que vai diretamente ao osso, ele necessita outras coisas também, como magnésio, necessita vitamina K2, necessita vitamina D3, não? Necessita ser acompanhado para ir, não? Então, muitas vezes se queda nos tecidos blandos, nos tecidos moles, não? Artérias e etc. Então, já que você comenta sobre isso, também é interessante dar esse ponto de vista também. Então, você está me comentando, claro, bom, eu tô fazendo a jogada aqui em plano, tipo, justamente para que essa aula, para que as pessoas tenham a consciência, que aprendam de você, porque você, para mim, bom, você é bom, conhece muitíssimo, não? Eu gosto de estudar. Como?
Eu gosto de estudar. Eu sei. Gosta de estudar, acaba sendo uma curiosa, né? Eu te conheço. E me fala uma coisa, então, a relação da suplementação de cálcio, tá? Para os dentes não é funcional. Não. Veja lá. A gente tem que ter uma suplementação de cálcio, de flúor, porque, na verdade, tem uma certa bomba cálcio-flúor. Por exemplo, nas alimentações, a gente percebe todo alimento vai se transformar lá na frente no que é o sangue e vai nutrir a gente como um todo, certo? Então, na verdade, o grande segredo é o equilíbrio. Tem sim que ter alimentação. Claro que numa primeira infância, no momento de formação do sistema oral como um todo, precisa de uma quantidade mais elevada de cálcio, porque esse minério que é a parte mineral, que é a parte orgânica e inorgânica dental, elas precisam sim de substratos, precisam do flúor, do cálcio, de vários elementos. Mas depois a manutenção é o equilíbrio da saúde. Não como os ossos longos, onde a gente precisa músculo. Então, por exemplo, você vê, a vitamina C vai ser super rica e importante para a saúde da gengiva. Sempre. Então, a vitamina C diária é um excelente remédio natural. Proteína. Proteína a gente precisa sempre para processos cicatriciais. Então, dos grandes aos menores, quando você fez um pré-cirúrgico, um pós-cirúrgico, e às vezes no dia a dia, microtraumas de gengiva, de região, a gente precisa de muita proteína. A gente precisa, na verdade, de várias coisas, de um combo quanto mais equilibrado, salutar, porque a saliva também, ela é o suco do sangue, vamos falar assim a grosso modo. Então, o que você ingeriu e se você absorveu, essa saliva vai ser um retrato muito parecido com a tua saúde sanguínea, sendo que ela vai estar levando substratos. Se você não toma água, você vai ter uma saliva mais espessa, mais densa, cheia de toxina. Essas toxinas vão ficar alojadas numa flora bacteriana. Pensa, a boca, ela tem mais de 700 mil tipos de bactérias vigentes. Equivale-se à flora do intestino. Imagina você. Então, o que a gente vai fazer? Vai morrer de medo? Não, a gente só faz uma boa alimentação, uma escovação e uma higiene que mantém baixo, porque a saliva tem um efeito tampão. Ela, com todos esses nutrientes equilibrados, ela tem a capacidade de, quando você tem um alto nível de bactéria e que elas acidificam o pH, a saliva vai lá e faz o efeito tampão, ela sobe o pH. Na tentativa de neutralizando. Então, ela mata algumas bactérias, enquanto outras estão surgindo. Então, ela fica naquele equilíbrio o tempo todo. Então, o sistema ele é muito equilibradinho. Você tirando o nível de bactéria... Porque, por exemplo, tem pessoas, você vê, uma boca com saúde, com higiene é uma coisa. Uma boca com dentes que doem, com cavidades, com mucosas ulceradas. Ali, as bactérias que já estão na flora bacteriana normal vão se alojar. Você não consegue remover, não consegue limpar, não sabe, não teve tempo, tem medo, começa a ter dor. A dor evita de você limpar. As bactérias fazem a festa. E tem dois tipos de bactérias muito agressivas na boca, que são os estafilococcus e os streptococcus, que eles, se caírem na corrente sanguínea, Serginho, eles são os maiores vilões. Em questão de horas, eles podem colonizar o endocárdio e dar uma endocardite bacteriana. Em horas, eles podem entrar na corrente sanguínea e passar para dar uma encefalite também, purulenta, confusa, tal. E tem, hoje em dia, a gente está fazendo um estudo muito grande com a geriatria, porque veja que bonitinho. Até outro dia, nossos avós não tinham dente na terceira idade, não é? Então, eles tiravam a prótese, iam dormir com a prótese no copo. Muitos têm até hoje, mas era 100% dos velhinhos assim. Hoje em dia, com o advento do implante, das próteses incríveis, as pessoas estão com dentes na terceira idade. Mesmo mistura dente, mistura implante, o que acontece? Precisa de mais escovação, uma coordenação motora melhor. Os que não conseguem fazer isso, que estão ou em clínicas, ou que eles mesmos não têm mais aquela destreza, porque a gente se sabe, motoramente, a gente vai perdendo muita coisa com a idade. Se a gente não
se preveniu antes, a gente exercitou as atividades físicas antes, até a coordenação motora na terceira idade diminui. Ao dormir, eles dormem e respiram, se não sela os lábios, porque também é um outro quesito. Se você dorme, tem você é um respirador bucal, se você não sela os lábios, você respira essas bactérias, vai para o pulmão. Então, o número de velhinhos hoje morrendo por pneumonias vindas do estafilococcus é enorme. Uau, que interessante. Uau. Não é? Sim, já vou assim, eu quero te fazer uma pergunta, já entrando em outro tema que eu sei que você gosta muito dele. Na neurofisiologia, eu trato muita gente, justamente falando das bactérias, no tema do intestino, ou seja, o intestino a gente tem, bom, em teoria, maior número de bactérias no corpo, não? Ou seja, como você está comentando agora mesmo na boca aqui, isso para mim, estou aprendendo um montão de coisas aqui. E a gente sempre sabe que o corpo tem 25% de bactérias boas, 25% de bactérias ruins, e uns 50% de bactérias que não sabem para onde vão, que caminho vão. E os fungos, né? E tem os fungos oportunistas também. Né? Exatamente. Então, em função do que a gente fizer, de bom ou de ruim, é como vai ter a tua vida, a tua qualidade de vida. Tá? A alimentação, Claudinha, já que a gente está falando da alimentação, o uso indevido ou o uso, em minha opinião, usar açúcar é algo indevido. Eu creio que ninguém deveria usar açúcar, né? Mas falando, bom, as pessoas que gostam de usar açúcar, o uso indevido do açúcar, tá? Isso é um fator que pode proporcionar um aumento de bactérias se não se cuida bem na boca. E vou um pouco mais longe. Se cuida bem da boca, como o açúcar pode continuar influenciando um mau funcionamento, não, bucal? Na boca o açúcar é um baita vilão, né, Serginho? Ele é vilão porque mesmo os restos alimentares que acabam se transformando em açúcares, veja, com essa colônia natural da boca de bactérias, na medida em que você tem restos alimentares em qualquer cantinho que seja, você vai ter a fermentação desses restos alimentares, desses açúcares principalmente, pelas bactérias. E essas bactérias, fazendo essa colônia, elas aumentam rapidamente e elas formam o que a gente chama de biofilme, que é quando elas formam uma rede em cima dessa rede. Se esse biofilme vai sendo dificultado, a remoção dele for difícil, ela vai ficando cada vez mais espessa, vai virando aquele cálculo dental que a gente conhece. Algumas bactérias na boca, elas vão fazer mal para a gengiva, para as partes moles. Vão atacar, então vão descolar, vão inflamar, vão destruir os ligamentos periodontais. Outras bactérias vão fazer cárie. Então, elas vão, ao fermentar, produzem substratos da fermentação que quebram o esmalte. Ao quebrar o esmalte, veja que interessante, bactéria não come dente. Bactéria come açúcar, que está em volta do dente. Ela come restos alimentares que estão por perto do dente. E na medida em que ela come aquele restinho alimentar, ela solta um substrato ácido. Esse substrato ácido desmonta a trama de cristais de esmalte, que o esmalte ele é feito de hidroxiapatita, que são cristais justapostos. Ele não é colado nem nada, é um cristal justaposto. Na medida em que esse ácido quebra, a bactéria desarranja esse esmalte, ela cai dentro do dente. E lá ela fica com mais quentinho, úmido e alimento. Aí ela faz mais ainda festa. Quanto mais ela produz o ácido, mais ela vai caindo. Então a cárie vai aumentando. Então, a bactéria vai entrando dentro do dente. Ela não está comendo dente. Ela está comendo o alimento que lá está. Que interessante. Então, quanto mais a gente limpa e não mantém açúcares, tem muita gente que por vergonha, porque está com dentes quebrados, cariados, mau hálito, coisa assim, vive com bala na boca. Piorou, né? O ciclo não vai acabar tão cedo, né? Então, assim, tem gente que... Sabe que também os atletas, eles usam muito
esses líquidos repositores, isotônicos, energéticos, e por um lado eles são repositores não só da água, né, mas eles têm um pH baixíssimo. E tal como um pH baixo, eles também eles vão desmineralizando o esmalte. Porque na boca, você me perguntou do cálcio. O dente, ele é um mineral, mas se você deixar essa boca, essa cavidade oral, sempre bebida de açúcares que tem nos refrigerantes, nas balas, nos doces, ou nesses líquidos de pH muito baixo, o que acontece? Rouba o pouco cálcio que tem no mineral superficial. Que se você logo repuser com flúor e com cálcio, com comidas e bebidas, por essas pastas de dente, aí eu não sei, mas deve ter. A gente tem fluoretação na água, né? Na nossa água da torneira. Sim. Então, essa coisa da fluoretação salva muito essa manutenção do dente. Ele perde íons de cálcio, mas ele se repõe o tempo todo. Os íons de cálcio vão e voltam. O que não pode é você deixar o tempo inteiro a cavidade oral com um pH muito ácido. A saliva não consegue fazer milagre quando você o dia inteiro tomando Coca-Cola. Não pode falar nada de propaganda, né? Mas vamos lá. Não, aqui... Refrigerantes ácidos, essas bebidas. Então, assim, e quer saber, tem um estudo que diz que essas bebidas quentes ou a temperatura natural são mais prejudiciais do que elas geladas. Interessante, né? Ah, sim. Tem um estudo sobre isso. Depois eu te passo o estudo científico sobre isso. Achei também bem interessante. Que interessante. A temperatura ajuda ou piora? Eu tô assim, muito também focado com o estudo da alimentação, mas desde o ponto de vista bioquímico, não? Não da nutrição dietética, mas sim da bioquímica, não? Do efeito dos alimentos. E eu estou, assim, gratamente surpreendido, né, de alguns componentes que existem na natureza, não, que são geniais. Um deles, por exemplo, é o coco. Não? Sim, coco. Coco que a gente tem no Brasil, ou seja, azeite de coco, óleo de coco, açúcar de coco, né? E é muito interessante porque quando começa a ver, indagar e investigar, cara, tem como 300 mil papéis científicos publicados com evidência científica sobre o coco. Tá? Por que eu te comento isso? Porque em uma desses estudos que eu estava lendo, me comentava que uma das melhores, não sei, eu vou te falar por quê. Uma das melhores maneiras de escovar os dentes é utilizar azeite de coco. Não? Azeite de coco? Azeite de coco, porque o azeite de coco é um antifúngico, não? E também mata bactérias, não? Porque é um ácido graxo de cadeia mediana, não? Que tem cáprico, caprílico, capróico, láurico, que são ácidos graxos, não? Que atuam contra as bactérias e atuam contra dos fungos, não? E ajudam a matá-los, não? Eu vou te passar esses estudos, eu não vou te perguntar o que você opina sobre isso, porque eu estou te pegando assim, de calça baixada agora. Que feio, né, Serginho? Que feio, acabou a amizade agora. Essa é uma expressão muito normal na Espanha. Não, talvez a primeira vez que eu comecei a ler, eu falei, pô, que absurdo isso, não? Que absurdo. Mas quando eu comecei realmente a ver o porquê das coisas, tem um sentido muito interessante. Quando realmente comecei a ver as investigações que estavam de trás disso, eu falei, uau, né? Eu vou te passar isso para você dar uma olhadinha. Você sabe que, assim, na verdade, a gente aprende, estuda e acaba divulgando, passando para frente, que mais importante do que o que você vai limpar, com o que você vai limpar, é o ato mecânico. O ato mecânico de remoção das bactérias da boca como um todo é o mais importante. Então, assim, uma boa escova, um bom limpador de língua, vale mais do que bochechos enxaguatórios, vale mais do que as pastas de dente. Só que é que nem lavar uma louça.
Se você tem uma esponja e você remove a sujeira. Mas o detergente, ele emulsiona a gordura. Então, a mesma coisa, as pastas, você está me falando sobre o coco, provavelmente eles emulsionam e devem... E tem várias outras coisas que eles colocam, ingredientes nas pastas, que é antisséptico, ele é às vezes... antibactericida, ou seja, tem várias coisas, claro, que ajudam e muito, são muito bem-vindas, mas que a remoção mecânica, mais do que tudo, sabe que a minha avó, ela costumava escovar os dentes e botar um pouquinho de bicarbonato de cálcio na escova, e escovar. E os dentinhos dela, a vovó morreu com seus, sei lá, 76, com os dentinhos que são umas pérolas, branquinhos, uma gracinha. Eu achava lindo, né? Até que eu aprendi que aquilo ali também lixa, que nem sapólio. Então, risca todo o esmalte, que é um vidro. Imagina você limpar um vidro com sapólio. Uma hora ele vai ficando com microerosões e vai ficando opaco, né? E todos os pigmentos dos alimentos que você come ficam ali de uma maneira microscópica, às vezes você não remove. Então, tem que fazer processos de clareamentos diferentes, não é só uma limpeza, é um clareamento profundo. Mas, assim, tem muita coisa natural que eu acho excelente, porque quanto mais natural, tirando bicarbonato, e muita gente ainda usa até hoje, porque de fato, num primeiro momento, fica muito mais branco. De fato fica. O problema é a médio e longo prazo, que toma café depois de ter escovado com bicarbonato para você ver onde o café vai, onde os pigmentos do café. Toma um bom vinho espanhol tinto para você ver onde é que vai. Claro. Isso não se pode falar, Claudinha, que o vinho... Agora eu que te ofendi, né? O vinho... Ai, que bom. Claudinha, e me fala uma coisa. Você comentou da escovação, que é muito importante, né? A gente vai na farmácia, ou mesmo no supermercado, a gente vê um montão de... Nós que somos leigos, não, da odontologia, vemos um montão de pastas de dentes e... é suave porque eu vou com a mais dura, porque... Explica um pouquinho, comenta um pouquinho essa diferenciação, essa tecnologia das escovas de dente e as maneiras também de escovar os dentes, tá? Porque, olha só, depois de velho, eu me dei conta, tá certo, né? Me dei conta que eu utilizava muitíssima força para escovar os dentes, muitíssima força, sabe? Mas é um ato reflexo, porque toda a vida fazendo, né? E mas por que eu estou escovando com tanta força assim, sabe? Isso faz pouco tempo atrás, eu seria idiota, imbecil, não? Então, essas coisas que a gente vai fazendo mecanicamente, não? E a gente não se dá conta. Então, explica um pouquinho que tipo de escovação, o que seria mais interessante para ter uma boca limpa. A maior parte das pessoas acha que escovar dente é básico e tem que saber. Pois eu só fui aprender a escovar dente na faculdade. Não é? Por quê? Porque lá onde eu tive uma aula sobre escovação, técnicas de escovação. Se você é destro, você escova com muita força um dos lados, que é como você empunha a escova, e quando você vira, você escova mal. Então, às vezes, um lado está mal escovado e o outro está bem escovado. Então, assim, as escovas, no geral, tem milhões de marcas, milhões de desenhos, designs. Tem uma coisa comercial, que elas têm que inventar e se reinventar escovas e pastas a vida toda. Mas tem assim, cabeças menores, cabeças pequenas, retas, cerdas o mais homogênea possível, cerdas não tão macias que não removam o biofilme, a placa bacteriana, e também não tão duras. Hoje em dia já nem tem mais para vender cerdas duras, mas as cerdas duras que podem te lesionar toda a mucosa, porque tem gente que está fazendo uma carniça em cima, né? Quando escova o dente. Olha isso, está funcionando, não sei para quê. Sabe o que você pode fazer? Eu vou te dar uma dica. Escova com a mão esquerda. Se você for destro, pega a esquerda, o canhoto, ao contrário. Pelo menos, tem que prestar atenção, tem que olhar no espelho. Não é para ir na sala conversando com a esposa, tomando um cafezinho. Não, escovar dente. Não, isso é...
passa pela casa, né, andando com o fio dental, depois joga em cima da mesa, não se faz. Por favor, não. Sabe que eu me defendo muito bem com a mão esquerda, hein? Bom, também você é um atleta, né? Tem que se defender mesmo, acho que tá certo. Tem que trabalhar a simetria, né? Tem que trabalhar a simetria, né, Serginho? Sim, fui. Não, que legal, que legal. E o que eu ia te falar? As respostas hormonais, tá? Vamos entrar já em um tema, assim, bastante interessante, tá? Qual a influência que existe entre um problema dentário ou na inflamação e as respostas hormonais? Como... É assim, né? Você vê. Bom, a parte inflamatória, né? Toda vez que a gente tem uma reação inflamatória, e às vezes a gente tem uma boca com mini inflamações, né? O periodonto, que é a parte mole que está em cima do osso, que segura, que é a gengiva, grosso modo, você tem microlesões, então às vezes você tem processos inflamatórios pequenos e generalizados na região de boca, tal. Óbvio que toda essa reação, ela te deixa com um número de mediadores químicos exacerbado, alto, solto, e isso você vai acabar tendo transtornos sistêmicos, né? Isso não é só localizado. A boca, ela é a porta de entrada da saúde, Serginho. Ela é hoje, assim, muito valorizada pela estética, todo mundo fazendo ódio à juventude, à beleza, ao belo, mas não pode se esquecer que ela é, assim, que escola de samba não ganha só com abre-alas, né? Tem que ter, a escola inteira tem que, para ganhar o carnaval, tem que estar em harmonia. Então, assim, se você não tem uma saúde bucal, onde você tem focos infecciosos, focos inflamatórios, isso vai cair para nível sistêmico. Quanto que a gente não tem de febre, que é sistêmico, por dente? Quanto que você não tem de dores estomacais e problemas de estômago vindo de inflamações crônicas que estão na boca? E vou te contar, os atletas costumam ter um limiar de dor menor. Por quê? Porque eles estão sempre tão expostos, estimulados ao máximo, e que o corpo deles já trabalha hormonalmente, fisiologicamente, em níveis de sobrecarga. Então, eles estão acostumados a trabalhar com doses de vários hormônios, é nível sistêmico mesmo. Estamos falando desde a melatonina, que é o hormônio do sono, tudo alterado. E, às vezes, nesse jogo de alteração para bem ou para mal, às vezes eles se alteram frente a competições ou frente a situações de muito estresse, num treino muito forte, eles se descompensam. E tudo isso, e essas também as inflamações oriundas de músculos, articulações, tendões, elas todas são aceleradores, elas pioram, acentuam uma parte gástrica, porque, por exemplo, toda vez que você tem mini inflamações, eles tomam muito remédio ou não tomam remédio nenhum. Esse monte de anti-inflamatório que acaba com o muco gástrico. Então, a gente vai tendo uma cadeia de problemas, é um dominó. Na medida em que você perde o equilíbrio, o corpo é uma equação. É uma equação. Se você tirar um item, vai dar um resultado diferente. Colocou um item a mais, vai dar outro resultado diferente. E a parte hormonal, ela é assustadora, porque a gente mexe com tudo, com aqueles hormônios da felicidade, né? O quarteto fantástico da felicidade, né? As endorfinas que o esporte super ajuda. Você tem, assim, eu costumo chamar que a endorfina é o hormônio da felicidade, né? Aliás, é o hormônio da felicidade sem dor. Tudo que dá bem-estar, mas desde que esteja num nível aceitável. Passou, principalmente os competitivos, os atletas competitivos, passou do nível, aquilo já não é mais uma endorfina benéfica. Você já não tem um equilíbrio hormonal, porque a serotonina vai lá, é você feliz sem estresse, né? Que também, assim, faz um esporte, ouve uma música, está em contato com a natureza, todo esse combo de coisas estimula esses hormônios. Agora, a gente não pode, daí, por conta disso tudo, não dormir.
Aí você baixa os hormônios, a melatonina te deixa num nível de estresse gigante, aí você arranja os dentes, você tem bruxismo, aí você tem a apneia do sono. Como é que você vai oxigenar seu corpo? Como é que você vai chegar no final do dia e falar, vou treinar? Você passou o dia inteiro sonolento por um bruxismo, uma apneia, uma falta de oxigenação cerebral. Você chega à noite e fala, não vou treinar, hoje não. Então me dá uma pizza com Coca-Cola, e eu não vou treinar, e eu vou me presentear com esse monte de bobagem. É o típico, não? Não é? E coitado dos hormoninhos que poderiam estar fazendo isso para você numa ótima, com um monte de vitamina, com um monte de coisas naturais, aquele quarteto, ocitocina, dopamina, serotonina, endorfina, não consegue fazer nada, ou quase nada. Todos desregulados, né? Sabe o que você está falando? É uma coisa muito legal, tá? A gente toca muito aqui na clínica, né? Com alto rendimento, justamente até chegar na melatonina, não? Que muitas pessoas não têm o sono, não? E muito disso, olha só o ciclo, não? Muito disso começa no intestino, não? Muito disso começa no intestino porque o que pouca gente sabe disso, a serotonina, ela é fomentada 90% no intestino. Sim. É muito legal, para você ver a potência que tem o intestino e as pessoas menosprezam o intestino. Então, começa no intestino a serotonina, sobe até o cérebro, no cérebro vira triptofano, vira 5-hidroxitriptofano, atravessa a barreira hematoencefálica, se transforma em melatonina, a melatonina ataca a glândula pineal e aí você dorme. Pero, claro, se o intestino está comprometido, toda essa cadeia não vai funcionar, tá? E que tudo isso pode ter começado, tá, com uma inflamação, que é justamente o que você está falando. Esse é impressionante, é lindo. Na verdade que sim. Enquanto as pessoas não sabem dessa cadeia, querem buscar direto o último ponto da cadeia para solucionar. Exato. Então, aí vamos usar CPAP para dormir, mas continua com o resto tudo igual. Toma remédio para dormir, então vamos tomar a melatonina para dormir artificial sintética, que está agora na moda, todo mundo toma melatonina sintética, né? Sim. Quando, na verdade, em condições normais de temperatura, só os idosos que iriam perdendo naturalmente a capacidade da produção da melatonina. Salvo isso, não. Todo mundo só vai no fim, que é o sono, e não percebe que a cadeia começou lá atrás. É verdade. Eu acho que explicar e educar é um dos grandes serviços da gente, além de só fazer. A gente sabe fazer, nós estudamos para isso, a gente gosta disso. Mas se a gente não divulga, não explica, às vezes não é nem maldade, é imediatismo da época da modernidade de hoje, solucionar. Se entopem de remédio e não vão buscar soluções mais naturais. Atividade física é um dos top 10 da qualidade e longevidade de vida. É verdade. Então, e a gente vê desculpas, em vez de pega para si, comer bem, dormir bem, fazer atividade física. É muito mais fácil, né, a solução milagrosa, não? Tomar uma pílula, uma pastilha, não? E já, um comprimido, não dizem comprimido. Tomar um comprimido, solucionado o problema, não? Mas, bom, aí a gente vai entrar em outras histórias, colesterol, por exemplo, e, bom, é a mesma coisa, né? Fazer exercício físico, sabe? Ou seja, limpar por dentro, ou seja, isso é o que eu sempre vendo, sempre vou vender, e eu creio que a gente está de acordo nisso. Tá? Não, sim, até porque, né, quando você tem atividade física, que você acelera todo o seu metabolismo, todos os sintomas de TPM, sintomas de menopausa, tudo diminui. A sede que você sente, Serginho, quando você está treinando, ou pré-treino ou pós-treino, essa sede estimula você a tomar bastante água, e com esse monte de água, o corpo hidratado, extracelularmente, intracelularmente, e que vai virar uma salivação razoável, decente, sem toxina, é um sangue sem toxina, é uma saliva sem toxina, é um número de bactérias no todo, porque eu falo da cavidade oral porque é minha especialidade, mas e lá dentro?
O coitado do estômago tendo que fazer um trabalho insano de ácido para matar aquele monte de... E às vezes sem água. Às vezes sem água. É verdade, é verdade. As pessoas não são conscientes da importância, não, da reidratação, não, e dos níveis, níveis, obrigado, dos níveis hídricos, não, do corpo. A hidratação, você matou agora. A hidratação é água, beber. A parte água é um nutriente também. Se as pessoas pensam que água é somente... Não, água também é um nutriente, sabe? Muito importante. Sabe, você matou agora no comentário. Sim, senhora, estou de acordo. Sim, sim. Me fala uma coisa, Claudinha, avançando um pouco. A mastigação. Fala um pouco sobre a mastigação. A mastigação é encanto, né? É um encanto, eu estou encantada. Uma das minhas maiores chamegos é a oclusão. Porque assim, Serginho, quando você tem um equilíbrio dental superior, inferior, bilateral, e eles engrenando, porque é uma engrenagem, a mastigação é uma engrenagem. Aí você consegue, associado à língua, mucosa, secreções, enzimas, dentro da saliva tem enzimas e tal, você faz o que de mais importante é para fazer. Triturar alimentos o máximo possível. Para isso também a gente precisa ter um pouquinho mais de consciência, que a gente precisa de tempo, né? Precisa de tempo para mastigar. Menos de 20 minutos uma refeição, você não consegue acessar neurologicamente a saciedade. Aí você vê pessoas comendo fast food e correndo de pé, ainda leva o líquido junto, porque às vezes não dá tempo da saliva fazer o serviço dela, então aí ficam dilatadas, engordam e na verdade não estão sendo nem nutridas, né? Essa mastigação engrenada que tritura os alimentos, quando chega, passa por um esôfago que consegue fazer aquele peristaltismo, chega no estômago que consegue quebrar o restante em moléculas e não mais em pedaços. Então você não judia do seu corpo, né? E às vezes perdas dentais, fraturas dentais, ausências dentais vão dificultando tanto essa função que é importante e que as pessoas vão com medo do dentista, com vergonha, né? São vários itens. E outras, às vezes assim, já dói, eu vou lá, ela vai me causar mais dor. Ai, e vai deixando, vai deixando, vai deixando. E então, quando você vê, você está não só com aquele problema, e tudo que aquilo não conseguiu fazer e desencadeou um monte de problemas lá para dentro. É no intestino, que não vai conseguir absorver metade do que ele deveria, sabe? É um estômago que trabalhou desesperadamente. Aí você toma remédio para as dores que você causou lá dentro. Então, assim, e mais do que... Eu estou te falando dos casos mais graves, onde não tem dente, ou tem dentes quebrados. Mas e essa garotada que também tem os dentes, que hoje em dia, graças a Deus, a dentição está linda, está perfeita, está todo mundo com... Mas às vezes precisa usar aparelho, porque a engrenagem dos dentes não está satisfatória, não está comendo quase nada, não está mastigando direito. E a gente tem um sistema, né? Ele é muscular, ele é articular, articulação. E se você... É que nem um carro. Se você tem 4 rodas, elas têm que estar balanceadas em equilíbrio para andar. Então, um lado morde, o outro não morde. Às vezes você tem os dentes todos na boca, mas não tem a oclusão, não tem o encaixe. Come engolindo também. Aí você começa a não querer alimentos bons, por quê? Ah, mas a maçã me cansa para comer, a cenoura me cansa para comer. Eu prefiro comer um pãozinho, solve rapidinho na boca. Entende? Nesse caso, Claudinha, que você está falando é muito interessante, porque, por exemplo, falando dos jovens, das crianças, dos jovens, os pais, não, tendo consciência que as crianças têm uma dentição perfeita, não se preocupam, imagino eu, né? E as crianças também não têm essa capacidade desse conhecimento, ou de pelo menos ter um sentido comum de falar, eu não como porque... Não? Qual é a solução para isso? A parte da informação, obviamente, né? Mas qual é a solução? A parte da informação, que isso é bem importante, se com rigor as pessoas visitassem um dentista, precisando ou não, necessitando ou não, minimamente, se eu nada tivesse a fazer, eu daria uma aula, eu conversaria,
eu explicaria. E essa pessoa vai passando para frente, vai explicando um para o outro. O número de garotos, garotas que às vezes chegam no meu consultório e que recém tiraram um aparelho, ou não, ou nunca usaram um aparelho, tem todos os dentes, lindos, maravilhosos. E eu vou fazer um ajuste daquela oclusão para que aí sim, nossa, agora que eu consigo entender como é. Ai, que delícia, né? Então, assim, não são obrigados a saber. Com toda certeza, essa é a minha área, é a minha função divulgar e explicar. E o jovem, ele não vai sentir, porque ele não tem, às vezes, a propriocepção, que você estava falando, né? A percepção de si próprio. Poucas pessoas têm uma propriocepção tão acentuada, tão fina, tão delicada. Tem pessoas em que não, que está com um problema enorme e não sente nada. Outras com probleminha de nada sentem muito. Sim. É a propriocepção que é individual, né? Agora, com toda certeza, esse ajuste, quando a pessoa se percebe ajustada, balanceada, a articulação tem que ser bilateral e simultânea. Quando você morde, fecha, deveria ter uma engrenagem que pudesse fazer o bolo alimentar ser dividido sem sobrecarregar um dente ou outro dente, ou um lado ou outro lado. Porque isso hoje é igual uma pedrinha no sapato, Serginho. Bota uma pedrinha num pé do seu sapato, naquela hora, tudo bem. No final de um ano, você está torto. Sim. Você foi se compensando, dali a pouco você está com o ombro assim, o quadril assado, a articulação da boca é um sistema exatamente igual. Um dente está mais alto do lado e o outro não, essa musculatura vai apertar aqui de um jeito, aqui de outro. Daqui a pouco você está assimétrico. Você começa, a mandíbula, ela vai girando, porque ela é um órgão solto aqui na cavidade articular, que está presa no crânio. Então, e quem sofre? Músculos, a articulação, os tendões e os dentes, que são o stop da mordida, né? Então, sim, é bem legal, bem interessante. Quando as pessoas se percebem tendo esse tipo de encaixe, elas falam, eu não sabia, mas eu estava torto. Que legal que você está falando, porque na minha área passei exatamente a mesma coisa, né? Tem muitos atletas, olha só que legal, muitos atletas de corredores, não, que vêm treinar na clínica. Não? Então, o que acontece é que quando eu coloco essa gente em cima da esteira, não, da esteira para correr, você não tem ideia, é que não sabem correr. Não sabem correr. Eles são corredores de maratonas e alguns campeões. É uma loucura. Não sabem correr, porque não sabem pisar biomecanicamente. Tem uma pisada asquerosa. Não? Coloca essa gente para caminhar. Tá? Essas pessoas não sabem caminhar. A conclusão que eu cheguei, que 98% da população do mundo não sabe andar. As pessoas não sabem andar. Ou seja, ou andam inclinando o corpo mais à frente, mas toda uma questão da pisada, tem uma pisada pronada, supinada, mas não é pisada pronada, supinada que é o problema. O problema é que as pessoas não sabem pisar, não sabem caminhar, não sabem avançar. Não? É um pouco o que você está falando, é muito interessante. Você nasce, tua mãe te coloca de pé, você começa a caminhar e aí vai caminhando pela vida. E não para pensar. É o que passa com todo mundo. Não? Está nós mulheres em Los Tacones, lejanos. Oh, isso sim já é a hecatombe, de verdade. Hecatombe. Eu costumo dizer que eu nasci no salto, então para mim tá tudo certo. Eu tô organizada, minha coluna no salto. É que você é chique, Claudinha. Não, eu sou baixinha. Não, é verdade, o salto, a gente tá falando do teu, bom, vou só explicar rápido o tema do salto, depois a gente volta para a odontologia. Usar salto é uma coisa muito grave, assim que eu recomendo às pessoas, às mulheres que utilizam salto, que o dia seguinte não vai com salto para trabalhar, ou utilize um sapato mais baixo, ou um tênis, justamente para que se você utiliza muito salto, você tem um músculo aqui na perna, os gêmeos, tá? Gêmeos, os gastrocnêmios, tá? Muitos saltos gastrocnêmios começam a ter uma contração constante e o pé começa a ter essa formação. Ou seja, o pé que deveria ter essa formação inclinada, né, começa a ter essa formação.
Para que o pé tenha essa formação, você tem que contrair os gêmeos, não o gastrocnêmio. E se você utiliza muito salto, você começa a ter um encurtamento dos gêmeos. Né? Então, quando você vai voltar a fazer a flexão do pé, você já não consegue mais. Tá? E aí você começa a ter problemas na cadeira, problemas nos ombros, nas costas, né? Dismetrias de cadeira principalmente, problemas nos joelhos, na articulação do tornozelo, é uma cadeia, né? Então E também nessa articulação. E também até chegar em, claro. Compensa. Sim, senhora. Para cima, para trás, para o lado, você compensa. Sim. Do pé vem até a articulação da ATM e da ATM vai até o pé. Exatamente. É uma via de dupla mão. Perfeito. Quando eu atendo pacientes no consultório com problemas de má oclusão, o paciente tem problemas assim na coluna, no trapézio, dores oculares, dores nas têmporas, assim, horrorosas. Que loucura. E muitas das vezes vem de desajuste oclusal. Outras vezes é um combo. Um pouco da boca, é um pouco do pé, do salto do sapato, é um pouco da postura do trabalho. Pensa num combo de coisas e a pessoa chega na sua frente. Também não cabe a nós falar assim, tudo já sei. Não, a gente não sabe nada. A minha parte eu sei, é essa. Agora vai procurar a parte do Serginho. Não é verdade, é verdade. Colado, Serginho. Olha que interessante. Que loucura, não? Sabe que você estava comentando da alimentação também, né? É super importante comer devagar, super importante comer devagar. Por tudo aquilo que você estava comentando, e principalmente porque o estômago ele não está desenhado para ter estresse. Ó, isso é uma coisa, o organismo não está desenhado. O estresse não é mal, tá? O estresse é uma defesa que o organismo tem. O que acontece é que muitas vezes a gente passa o estresse agudo ao estresse crônico e aí está o problema, né? E que geram todos esses problemas. Então é só um repassinho assim rápido. Claudinha, os fármacos. Eu queria te falar, você estava falando sobre a esteira, né? Que os seus pacientes ficam na esteira e tal. Você sabe que uma das coisas desses corredores, desses esportistas que usam muito a parte aeróbica, muito interessante, porque hoje a gente está colocando protetores dentais neles, mesmo aqueles que não. Porque alguns usam do estresse e apertam os dentes enquanto estão fazendo o treino, o esporte em si, porque estão se sentindo pressionados, estão tensos, estão nervosos, estão muita competição, no sangue nos olhos, né? Como a gente fala. Mas, e ao usar esses protetores bucais, não só por conta de trauma, como você usa no rugby, como usa no futebol americano, em qualquer esporte, quando você usa esses protetores bucais, você aumenta em alguns milímetros a distância entre a arcada superior e a arcada inferior. Com isso, você alonga a musculatura de fechamento de boca e você aumenta o espaço de respiração. Então, você melhora a oxigenação cerebral e muscular dos atletas. Que legal! Uau! Uau! Você viu que esse dentista é bacana? Oi, Claudinha, a gente vai ter que fazer uma outra e falar somente de esporte de alto nível, hein? Pronto, bora falar. O que você acha? Pô, isso é muito legal, que show! Uau! Claudinha, passou uma hora voando. Acabou? Olha isso! É que a gente fala pouco, né, Serginho? A gente fala pouco. A gente fala pouco. A gente falou nem 50% do que a gente ia falar aqui. Pelo menos o que eu ia te perguntar. Eu também, eu tenho um assunto para mais de metro. Não, isso tá claro, Claudinha. A gente vai fazer outra, hein? A gente vai fazer outra beleza. porque... Pode deixar, dá o tema. Perfeito. Claudinha, a gente faz uma coisa. A gente sempre dá a oportunidade das pessoas que estão assistindo de perguntarem, tá? Então, as pessoas querem perguntar direto, alguma dúvida, alguma coisa, algum problema que eles têm também, tá? E a gente depois, que seria agora, a gente abre esse espaço, não, para justamente para que as pessoas possam
perguntar, tá? Eu vou te passar uma pergunta da Vanderly Varela, vale? Doutora Cláudia, gostaria de saber se... Peço para as pessoas que me desculpem por 2 motivos. Primeiro dos motivos é que o meu português, para não dizer tá uma merda, tá horrível. Ah, não, até que tá bem, não vi você fazer erro nenhum, hein? Oh, e o segundo dos motivos... Não posso nem fazer bullying com você, hein? E o segundo dos motivos é que eu tô sem meus óculos. Eu não vejo nada. Não! Você tá querendo pagar de jovem, é isso, né? Que beleza! Eu não, olha eu aqui, ó. Mas vamos lá. A Vanderly Varela, ela pergunta, a doutora Cláudia gostaria de saber se a altura do travesseiro pode trazer dor na ATM. Se a altura do travesseiro pode trazer alguma dor na ATM. Até pode. Até pode. É mais para você essa pergunta do que para mim, mas porque a altura de travesseiro tem a ver mais com toda a sua especialização aí, mas que com certeza a hora do sono, se você não induzir um sono de qualidade, e eu gosto muito de sugerir para as pessoas, meia hora antes de dormir, deixa a luz do abajur só acesa, bota uma música bem gostosa, ou lê um livro relaxante. Agora, cuidado com o que você vai ver na televisão, né? Porque às vezes a televisão te deixa mais excitado e você vai dormir ou pensando naquele filme excitado, ou nos trabalhos, nos problemas, no amanhã. Então, a gente tem que entrar num sono com uma qualidade. E, claro, travesseiros muito altos, aí vai realmente te posicionar de uma maneira errada, ruim, e dependendo da sua qualidade de sono, se não for boa, você fica naquela posição a noite inteira. Aperta os dentes, tranca e trava. Quando você acorda de manhã, você está toda dolorida. Já acorda com torcicolo, já acorda com a musculatura oral doída. E pode sim, você pode distender ligamentos da articulação da ATM, ou reposicionar, quebrar dente à noite, comum. A placa de mil relaxante que a gente põe, diferente dos protetores bucais para atleta, as placas mil relaxantes feitas para quem tem bruxismo noturno, são vitais, porque elas começam a evitar essas quebras e essas lesões musculares e articulares durante a noite, sim. Porque sem a gente com se durante o dia a gente às vezes se pega apertando os dentes, imagina a noite onde você perde a consciência, você no inconsciente, quem você não mordeu de dia, você morde de noite. Muito bom. Daí a parte, só concluindo, fazendo uma ponte, traumatologicamente falando, Cláudia, sobre a posição de dormir, isso é um tema muito interessante, porque muitos dos desvios de curvatura fisiológica, tá, principalmente cervicais, problemas cervicais, vêm do travesseiro, tá? Por que passa isso? Porque quando você dorme, é o único momento que os seus músculos estão relaxados, ou que deveriam estar relaxados. Se você está sentado, os músculos não se relaxam. Você tem os músculos das costas, que estão em contração, trapézio, ombro, peitoral, etc. Quando você está na posição horizontal, você se relaxa, tá? Quando você se relaxa, o músculo protege o outro, sempre estão protegendo, tá? Você perde essa proteção. Então, o que vai acontecer? A tensão vai diretamente às vértebras. Tá? Então, se você dorme com o travesseiro muito alto e você dorme com a cabeça para cima, o que vai acontecer? Que o teu pescoço vai começar a entortar para cima, porque a musculatura do esternocleidomastoideu, que é o pescoço, tá? Não vai te proteger, tá? Então, e automaticamente vai ocasionar uma tensão e um estresse importante. Mesmo dormindo, você vai estar estressado. Tá? Por quê? Porque essa musculatura que está sendo alongada de uma maneira diferente, ele está estressando outra musculatura, tá? Que está sendo acionada. E o corpo sempre se protege, os músculos sempre se protegem, então o que vai acontecer? Vai estressar os trapézios. Então você vai despertar justamente o que você acaba de comentar agora, Cláudia, com os trapézios totalmente em contração. Se você dorme de lado, por exemplo, com um travesseiro muito baixo, passa exatamente a mesma coisa. Você vai estar dessa maneira, nessa posição. Exatamente, você vai estar estressando os trapézios, tanto o que está em contração
como que está em alongamento, tá? E também vai te proporcionar algum tipo de curvatura fisiológica com o tempo, inclusive uma escoliose, tá? Então, aqui é muito importante, a posição de dormir é fundamental, é muito importante. E depois, o tipo de travesseiro que você vai escolher, em função da posição que você dorme, sempre, tá? Isso tem que ver também o tipo de corpo que você tem, a tua morfologia. Existem pessoas, por exemplo, que têm o costume de dormir boca para cima, mas tem uma escoliose muito grande. Então, claro, na hora de dormir, vai perder o sono, porque essa posição não vai ser a mais perfeita para ela. Ou seja, sempre tem que fazer tudo, não? E depois o tipo de colchão também que essa pessoa utiliza, tá? Se é um colchão muito mole, obviamente, pois colchão mole vai te relaxar demais, sabe? E dependendo do tipo de travesseiro que você utiliza, vai ser prejudicial. Então, tudo influi muitíssimo, tá? E uma noite mal dormida por uma postura errada, por um posicionamento errado, principalmente nessa região de pescoço que você estava falando, oral e pescoço, é uma péssima oxigenação. E um sono entrecortado, como é o sono de quem tem apneia do sono, a pessoa com baixa oxigenação cerebral, porque é cerebral isso, ela vai acordar o dia, vai passar o dia péssima, em frangalhos, acabar sonolenta, rendimento baixo, rendimento mental, pouco apetite. E assim, a gente quer emagrecer, mas quer com saúde, né? Claro. Sempre, sempre. E com boa alimentação. Vamos a Cristina, outra pergunta aqui também, Claudinha. A Cristina Barbosa. Ela te pergunta: agora, Cláudia, você vai alucinar. Vai alucinar porque me trouxeram e as pessoas que estão assistindo também vão alucinar. Chegaram meus óculos. Para não te deixar sozinha, os meus óculos. Já viu óculos mais fashion que esse? Não, não acredito, um óculos manco. Ah, que feio! Meu Deus! Óculos de confinamento. Eu não fui como buscar outro. Nossa, eu vou ter que ir até a Espanha para te dar um óculos de presente. Que coisa feia! Oh, meu Deus do céu! Vamos lá. A Cristina Barbosa pergunta: doutora Cláudia, você comentou das pessoas que dormem com a boca aberta. Eu sou o contrário, travo o maxilar ao dormir e quando faço exercícios. Existe algo a fazer? Sim, além de tudo isso que eu falei dela preparar um sono melhor, na verdade, tudo assim, a pessoa que se alimenta bem, ela está toda melhor, com os hormônios do estresse mais baixos, ela já vai naturalmente, tem probabilidade dela dormir melhor. A placa de mordida, mio relaxante, é um dispositivo que a gente põe, manda fazer específico para cada paciente, molda, ajusta, encaixa, porque se eu acabei de falar que os dentes têm que se encaixar, bem, a placa não pode desajustar o que os dentes estão ajustados. Então, a placa tem que ser um artifício que vai aumentar a distância entre os dentes, proteger esses dentes para ela não apertar. E vou explicar uma coisa interessante. Se quando você tem os músculos, eles têm uma potência de fechamento de boca. Vamos supor que você fecha a boca de 0 a 10, você chega no 10, toca os dentes e os músculos param. Quando você aperta durante a noite e você faz uma parafunção, porque é uma função além, deletéria, além do normal, chamada de parafunção, quando você fecha a sua boca, encosta os dentes durante a noite e está sonhando, tá? Por conta de um sonho, você está com raiva, você está nervosa, está ansiosa no sonho e aperta ainda mais esses dentes, você intrui esse dente dentro do osso, porque tem mini ligamentos entre o dente e o osso, ele não está colado no osso. Esses mini ligamentos são enfincados, são pressionados para dentro do osso. Os dentes de cima e os dentes de baixo. Então, um pressiona o outro. Você tem um ganho muscular de potência de milímetros, porque você conseguiu um pouquinho mais de força. Quando você acorda, você já tem uma força de 12. Teus dentes não. Teu músculo não fecha em 10. Teu músculo fecha em 10, encontra dente e fala: oh, sou mais capaz que isso, e fecha mais. Muito bem. Na hora que você vai fazendo isso progressivamente, uma hora você quebra um dente.
Você tem capacidade. Você sabe, Serginho, mais do que eu, se você fizer muita musculação, você é capaz de levantar um carro. Então, as pessoas ficam fortes, os músculos estriados, os músculos conseguem ser capazes de uma força maior do que o que eles nasceram para aquilo. Na medida em que você põe uma placa de mordida à noite para dormir, ela levanta aquilo que você estava... você já não fecha mais em 10, você fecha em 8. Você colocou um dispositivo. De noite o músculo fala, mas espera aí, eu fechava em 10, agora eu fecho em 8. Aí o músculo vai querer. Só que ele vai querer por um tempo muito menor, porque ele se extenua. Ele fica tão cansado, ele solta um ácido lático, libera o ácido lático de quando você faz muita força, e ele, num tempo muito menor, extenua e para. Então, ao invés de você dormir 8 horas de um sono apertando 6, você vai dormir 8 horas de um sono apertando 1 hora. O resto da noite você vai estar com a musculatura relaxada e os dentes protegidos efetivamente, porque a placa ela é de resina dura e ela vai de verdade proteger seus dentes. Quando de manhã você tirar a placa, o músculo que passou a noite inteira relaxado ou apertando no máximo em 8, quando ele vai fechar a boca e, opa, eu vim até 8, mas os dentes ainda não se tocam, porque agora não tem mais a placa ali, aí eles vêm delicadamente e se tocam. Então, você já não tem, você vai tirando a memória muscular e a competência muscular de fechar naquela força tão alta. Então, você vai desprogramando a memória muscular da articulação. Às vezes a gente tem que usar o resto da vida. Mas não faz mal. Mas tem que quebrar dente, né? Que show, Claudinha. Caramba, aqui a gente teve um master, aqui em 1 hora, um master sobre odontologia. Uau, uau. Pois, Claudinha, olha, já deixo aqui aberto, sabe, o convite. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta por aqui. Não, nenhuma. Eu gostaria muitíssimo de fazer um outro talk contigo sobre rendimento esportivo, sobre esporte, sobre como a odontologia, como o tratamento, bom, todas essas loucuras que a gente está falando aqui, enfocados ao... Seria genial, seria fantástico. O que você acha? Perfeito, adorei. Vou procurar saber mais do que eu não sei sobre esse tema e vamos aí, vamos acrescentar um ao outro, né? Genial! Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes, assistindo essa eminência, a doutora Cláudia aqui explicando um pouquinho sobre odontologia, e também as pessoas que, muita gente, pois, que queria assistir, não teve tempo, ou saiu, algum motivo, ou algum irmão de alguma pessoa que está assistindo, não tem problema. Porque a gente, durante a semana, a gente vai voltar a lançar esse talk a todas as pessoas e vai dar oportunidade às pessoas que perderam de poder ver. E independente disso, a gente vai lançar também YouTube, em todas as redes sociais, assim que, Claudinha, você vai ficar famosa no mundo inteiro. Pronto, agora eu e a Agora... Cuidado. Querido, foi um prazer falar com você. Olha, eu falei mais com vocês do que eu falei nesses 20 anos hoje. Olha que coisa boa, né? É verdade, hein? Uma coisa agora comprida assim é uma delícia. Ai, que delícia. Obrigada. Eu adoro o que eu faço. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Sou uma entusiasta do que eu faço. Assim, então eu falo, né, com calor da coisa, aquele calor brasileiro, né? E falar com você é um prazer, porque para mim é um bate-papo tão fluido que eu até esqueço que tem gente nos ouvindo, né? Então, falei, você edita no YouTube, dá uma editada e corta o que eu falei de Não, para as pessoas, que as pessoas entendam, assim, os talks que a gente faz os talks em 3 idiomas diferentes. A plataforma do Sinf Medical Fitness Institute, que está fazendo isso, que é um instituto de investigação de pesquisas científicas, que nós pesquisamos o exercício para tratar doenças. E dentro do exercício para tratar doenças, entra a odontologia, entra a alimentação, entra a fisioterapia, entra um montão de áreas da saúde, tá? E também,
a todas as pessoas que estão vendo esse talk, que querem assistir e entender um pouquinho mais do que se está fazendo, pois nós disponibilizaremos durante a semana para que podáis ver futuramente e também fazer perguntas à doutora Cláudia sobre qualquer dúvida que podáis entender. Será em português, como já estáis dando conta, pero não há nenhum problema. Perguntar em espanhol, nós traduzimos. All the people watching this talk, don't worry about that. We can make all the translation for you, and you can make all the questions for Dr. Claudia. Okay? Thank you very much. Muitas graças. Muito obrigado, Claudinha. Muito obrigado. Obrigada a você, meu querido. Foi um prazer. Estou super disponível para qualquer outro, tá bom? Genial, genial. Claudinha, um beijo muito grande. Obrigado pela tua disponibilidade e obrigado por ser como você é. Um beijo. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até a nossa próxima edição. Adeus, tchau.